Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Reforço do Cruzeiro brilha, faz hat-trick contra a Espanha e classifica Colômbia no Mundial Sub-20. E Cruzeiro tem duas prioridades para contratar para 2026. E Gabigol, pessoal, considera futuro e pode deixar o Cruzeiro. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, para você ficar por dentro de tudo que está rolando na Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha. Pessoal, o futuro reforço do Cruzeiro segue se destacando na Copa do Mundo Sub-20. E na noite deste sábado, Neiser Villarreal foi peça fundamental para a classificação da seleção colombiana à semifinal do Mundial. A equipe sul-americana venceu por 3-2 a Espanha nas quartas de finais no Estádio Fiscal de Talca, em Talca, no Chile. O jovem atacante de 20 anos marcou 3 gols, pessoal. 3 gols nessa partida. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Neiser venceu um defensor na velocidade, invadiu a área, recebeu um cruzamento rasteiro e finalizou de chapa, no ângulo esquerdo do goleiro espanhol. Na segunda etapa, o garoto foi novamente decisivo para a seleção colombiana. O jogador recebeu um belo passe de rasteira e foi frio na frente do goleiro adversário. Com apenas um toque, Villarreal empatou e recolocou a Colômbia de volta no jogo. E depois de empatar o jogo, Neiser foi responsável pelo gol da classificação da seleção colombiana. Nos acréscimos do segundo tempo, o jovem ganhou da defesa, saiu cara a cara e tirou do goleiro com aquela categoria. Com hat-trick, o atacante se tornou o artilheiro da Copa do Mundo Sub-20. O colombiano já fez 5 gols nessa edição de Mundial. Nas oitavas de finais da competição contra a África do Sul, Neiser também marcou 2 vezes e garantiu a vaga nas quartas. Agora, de olho na semifinal, a Colômbia enfrenta o México ou a Argentina. As equipes se enfrentam neste sábado, Provavelmente quando você tiver visto esse vídeo, o jogo já aconteceu. Então, Villarreal, está brilhando nesse Mundial Sub-20 e enchendo de orgulho antes mesmo de chegar no Cruzeiro, mostrando aí o seu grande valor e a importância aí do Cruzeiro ter contratado esse jogador. E deu toda aquela repercussão, pessoal, em relação ao Villarreal, se o Barcelona está mesmo de olho nele. A boa fase de Villarreal na Copa do Mundo Sub-20 tem chamado a atenção da Europa. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona enviou olheiros ao Chile para observar promessas de competição e citou o nome aí do jogador na lista de monitorados. Então, o pessoal do Barcelona, direto do Chile, para acompanhar aí o que tem de bom no mercado. E é claro, para com a mão grande buscar. E na última rodada da fase de grupos, diante da Nigéria, Villarreal também se destacou a dar uma assistência no empate por 1-1, resultado aí que garantiu a classificação colombiana para o mata-mata. E segundo o próprio jornal espanhol, o atacante se destaca principalmente pela velocidade e habilidade. Lembrando, pessoal, que o Cruzeiro anunciou em 10 de setembro a assinatura desse pré-contrato com o Neiser, que pertence ao Milionários da Colômbia. E o vínculo com o Cruzeiro, e o colombiano vai até o fim de novembro. E a partir de dezembro, o jogador será integrado aí ao elenco do Cruzeiro. O contrato com a Raposa tem duração de 5 temporadas. Então, se o Barcelona quiser o jogador, vai ter que combinar com o Cruzeiro, pagar as pilas para poder levar, porque já assinou um pré-contrato com o nosso cabuloso. Pessoal, o scout do Cruzeiro trabalhando bem demais. Joaquim Pinto aí, identificou uma grande promessa e outra, veio de graça. Cruzeiro não precisou pagar o passe do jogador para trazer. Então,
Se vier uma venda aí pro Barcelona, ó, só pagar e valores bons, porque é muito bom o jogador. Então, ó, Caio Jorge, né, ali do lado esquerdo do Cruzeiro, Wanderson, e do lado direito, que provavelmente vai ser ocupado ali, hoje atualmente é ocupado por Christian, ou talvez Arroio, fiquem espertos, Gabigol, fiquem espertos, porque o Neymar está chegando e o homem joga demais, demais. Então, pessoal, e na visão de boa parte da torcida do Cruzeiro, né, o Cruzeiro vai precisar de reforço para o setor de meio de campo na próxima temporada. A nossa torcida acredita que o Cruzeiro não está tão bem servido de primeiros volantes que possam ser reserva de duplas com Lucas Romero e Lucas Silva. No empate por 1-1 com o Sport, né, lá na 27ª rodada, Romero estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Lucas Silva teve que atuar ao lado de Matheus Henrique, que é um jogador de mais qualidade no passe e menos pegada de marcação. E um atleta que tem características mais parecidas com a de Romero e Lucas Silva é o Wallace, mas infelizmente, né, tem tido aí muito mau desempenho desde que chegou ao Cruzeiro. E o jogador, inclusive, é um dos mais criticados pela nossa torcida. Por outro lado, o departamento de scout do Cruzeiro, né, liderado aí por Joaquim Pinto, acertou a contratação de Jean Guilherme, que tem apenas 22 anos, que pertenceu ao Fortaleza e estava emprestado na União Leiria da 2ª Divisão de Portugal. O atleta fez a sua estreia contra o Sport e deixou boas impressões. E apesar de ter jogado por cerca de 20 minutos, ele teve boa movimentação e ajudou a fechar mais o sistema defensivo, recebendo elogios aí da nossa torcida. Mas mesmo assim, a nossa torcida espera que o Wallace deixe o Cruzeiro e que seja contratado pelo menos mais um reserva à altura de Romero e também Lucas Silva. Pessoal, e falando em contratação, quem chega, quem sai, segundo aí, reportagem do portal cruzeirense.com.br, Gabigol considera futuro e pode deixar o Cruzeiro. Confira comigo essa notícia, bora lá. Apesar de ser reserva com o Leonardo Jardim, Gabigol ainda assim é um dos queridinhos da nossa torcida, muito por conta da identificação que vem tendo aí com o Cruzeiro. E apesar de viver bom momento, ainda assim pode tomar a decisão de deixar o futebol mineiro. Autor do gol que garantiu o empate do time contra o Sport, Gabigol cedeu entrevista após partida e novamente deixou seu futuro em aberto no Cruzeiro. Assim como havia falado há alguns meses, afirmou que ainda irá debater sobre o assunto com a diretoria. Olha o que o Gabigol disse, fecha aspas, abre aspas. É claro que haverá essa conversa em dezembro. Sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver os meus números dentro de campo, são números expressivos. Tenho buscado meu espaço. Claro que às vezes não tenho tido esses minutos. Em dezembro, a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz. Fecha aspas, afirmou aí Gabigol, que mesmo sendo reserva, é um dos reservas que mais marcou nesse Brasileirão. É disparado aí em número de gols e assistências. Como ele mesmo falou, né, pessoal? É inegável dizer que o atacante tem bons números em sua passagem pelo Cruzeiro. São 38 jogos e por mais que seja reserva de Caio Jorge e também de Matheus Pereira, quando necessário, poucos minutos em campo. Tem 13 gols e 4 assistências anotadas. E seu vínculo com o Cruzeiro vai até final de 2028. No entanto, isso pode acabar sendo encerrado de forma precoce. O atacante, muito badalado e pretendido por outros clubes, até mesmo fora do país, pode optar por deixar o Cruzeiro para conseguir aí maior minutagem dentro de campo. E segundo a reportagem, rival do Cruzeiro deseja contratar Gabigol. Ainda que não exista nada de concreto em relação a isso, muito vem se falado, né, supostamente aí, interesse de Jorge Sampaoli em levar Gabigol ao Atlético Mineiro. Teve toda aquela repercussão, né? Não se sabe se existe essa informação de concreto. Gabigol até postou no Twitter, né, em relação a isso, fez uma cornetada lá, mas, né, novos capítulos aí estão a surgir em relação à permanência de Gabigol para a temporada de 2026. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte no restante da temporada, terceiro lugar no Brasileirão, dia 15 tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, ou Toca 4 se você preferir chamar. Vamos com tudo em busca de mais 3 pontos desse Brasileirão. Copa do Brasil
de momento em stand-by, Cruzeiro que volta a jogar nos dias 10 e 14 de dezembro contra o Corinthians, né, pelas semifinais da milionária Copa do Brasil. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!